Então, o que eu trouxe hoje aqui para falar com vocês é parte de uma história que cresceu lá no nosso laboratório, assim que eu entrei na UF. Eu vou contar no meio do caminho, mas já adianto o título, que é exatamente o estudo do café, mas para além do óbvio, para além da cafeína. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas, inclusive o dia de ontem, né, foi marcado por muitas pessoas apresentando tópicos relacionados à cafeína, receptores purinérgicos, adenosinérgicos. Pô, meu próprio colega na época, o orientador, Roberto Paes Carvalho, é uma das figuras mais importantes aí sobre receptores adenosinérgicos. E essa história apareceu para mim e eu vou contar como. Mas vamos lá. Então, café para além da cafeína. Eu vou procurar minha fala aqui nos efeitos neuroquímicos desses polifenóis que estão no café. Aqui é o nosso logo do nosso laboratório, que está aqui no quarto andar, junto com a Regina, né? Fazemos parte do mesmo cluster no quarto andar. É a nossa pós, é importante destacar que esse projeto em si ele tem uma aprovação, ele é fomentado por temáticos da FAPERJ, junto com o Instituto DOR, de Ensino e Pesquisa, que foi por onde esse estudo foi provocado. Tá? Então, inicialmente, contar uma história bem rápida. Não sei se vocês sabem, a história do café, ela data, tem uma origem meio desconhecida, é que está no Prinex mesmo, né? Resolvi fazer um Ctrl-C, Ctrl-V aí da apresentação das meninas aí que fizeram no Prinex, né? Daí toda a reverência. E o café tem uma origem que data aí dos anos 600, mais ou menos, ninguém sabe muito bem, mas pela origem ali pela Etiópia. E existe uma lenda que conta que um pastor chamado Calde, né? Um belo dia pastoreando as suas cabras, viu que elas, volta e meia, se perdiam durante a noite. E quando elas voltavam, imaginavam que elas estariam cansadas e sonolentas, elas estavam mais dispostas. E aí ele começou a ficar muito intrigado com essa história e percebia que durante a noite essas cabritos, né, essas cabras comiam umas sementezinhas de um arbusto meio desconhecido nessa época e que tornavam elas muito dispostas. Bom, o pastor Caldi começou a fazer uso, né, comer essas frutinhas, isso evoluiu para uma bebida queimada, tá? E logo ele reparou que ele não cansava, passava a não sofrer de cansaço e conseguia pastorear durante longas horas. Isso rapidamente ganhou todo o Oriente, onde monges da região começaram a fazer uso dessa infusão, dessa frutinha, né, desse arbusto, onde eles faziam, os monges conseguiam ficar horas concentrados em atividades de leituras e meditações e em orações. Então, isso começou a ser um traço do Oriente, o uso dessas bebidas. Tá? Toda essa história tem uma grande esteira aí do século, da tomada do Império Otomano e tal, que vai seguindo obviamente não vou contar isso aqui, mas seguiu toda a extensão do mundo árabe para o mundo ocidental, foi marcado pelo uso dessa bebida negra, né, bebida escura, torrada do café, que era representado como um aspecto de dar estímulo para as pessoas. E aí os ocidentais, os europeus ocidentais, começaram a achar que era uma briga contra algo que vinha de uma força maligna. E aí começou a se ter uma tremenda estigmatização da bebida dos mouros sarracenos, né, bebida escura dos mouros sarracenos. Enfim. Bom, essa história foi tão interessante que até o século XX, né, não sei se vocês conhecem essa empresa aqui, Coca-Cola, um farmacêutico, na época, criou um tônico baseado na história do café e ele misturou noz de cola, não a própria cafeína do café, mas noz de cola, que é uma sementinha, né, que é usada em muitas culturas de matriz africana, né? Que é rica em cafeína. Rica em cafeína. E ele misturou essa noz de cola rica em cafeína com coca, erythrocoxon coca, e gerou um tônico fortificante conhecido como Coca-Cola. Tá? Bom, por que eu estou chamando a atenção para isso aqui? Essa história da Coca-Cola ganhou uma questão dos Estados Unidos contra essa nova empresa recém-nascida nos Estados Unidos, né? Porque estava sendo batizado nesse tônico fortificante, Coca-Cola, um ingrediente muito deletério conhecido como cafeína. Então, a cafeína já conhecida do café, que foi descoberta aí, né? A sua estrutura foi identificada nos séculos anteriores. Então, olha, a Coca-Cola é batizada com esse instrumento deletério, não a cocaína, a cafeína. Né? E aí foi motivo de uma ação contra
a Coca-Cola, como vocês podem ver aqui, que era uma conhecida testada como um veneno habit forming drug, né? Ou seja, formadora de hábitos. E aí a cafeína, bom, a Coca-Cola quase tomou um processo de liquidação, ela não poderia ser mais comercializada nos Estados Unidos, e foi uma tremenda ação lá nessa época. E o fato é que durante essa época, durante todo o século XX, a história do homem foi baseada na crença de que o hábito de consumir bebidas baseadas em cafeína tinha sido associado a uma afinidade de condições mórbidas, como cardiopatias, hipertensão, úlceras, vários tipos de câncer, osteoporose, e tudo isso relacionado à cafeína. E o que é mais interessante é que não tinha nenhum tipo de estudo mais sério era aprofundado. Era simplesmente uma relação de médicos e pacientes, as pessoas mais estressadas, mais ansiosas, ou com arritmia, ou com diabetes, que faziam uso de cafeína. Bom, era-se relatado, então, que deve-se parar de consumir cafeína, porque a cafeína deve ser uma das causas. Isso porque a gente tinha uma história longa, né, da cafeína induzindo vícios, induzindo adição, e sendo relacionada com aspectos muito negativos da saúde. Bom, só que aí, durante a década de 70, muito dinheiro foi colocado, isso até anteriormente, tá? Estou fazendo uma história grande, fica bem curta. Mas durante a década de 70, 80, 90, começaram a botar muito dinheiro para provar realmente que a cafeína, finalmente, que ela realmente faz mal à saúde e que deveria ser evitada e não prescrita pelos médicos. Os médicos deveriam não relatar nada de, assim, relacionar a cafeína com hábitos ruins da sociedade, tá? E lá dos anos 2010, começaram a abrir os primeiros long-term studies, né, os primeiros relatos de longa duração, e aí começaram a ter revelações que perturbaram. Porque os primeiros achados publicados, por exemplo, esse aqui que saiu na New England Journal of Medicine, onde você tem uma associação do consumo de café, né, com o risco de morte ou morte por qualquer causa. Então, eles pegaram vários pacientes que tomavam café e que não tomavam café e foram acompanhando esses grupos e morrendo durante o tempo, um follow-up longo, de muitos anos, 15 anos, 20 anos. Então, obviamente, são estudos duradouros. E o resultado dessa história toda alarmou todo mundo. O que a gente encontrou foi o efeito exatamente o oposto. Exatamente o oposto. Ou seja, grupos que consumiam café iam morrendo no meio do caminho, morriam menos, estatisticamente morriam menos, do que grupos que não consumiam café. Isso de uma forma geral, causas por todas as mortes. Quando os estudos eram estratificados por causas específicas, tudo que é causa específica que era estratificado, desde câncer, arritmias, diabetes tipo mellitus, que mais aparecia, né, mostrava que os pacientes reduziam menos e tinham menos risco de desenvolvimento dessas patologias. Isso foi uma tremenda alerta, porque a ideia era promover uma cruzada contra a cafeína e os resultados que apareceram foram exatamente o oposto. Tá? E aqui eu não vou ler todos, mas vários desses estudos de desfecho, né, Umbrella, estudos coortes, todos apontando mais ou menos a mesma conclusão de que o consumo regular de café ela tem promoções muito benéficas para a saúde. Tá? Pelo menos as pessoas morrem menos ou são mais resilientes a diversos tipos de causas de morte. Bom, não à toa que daí para frente começaram a procurar doenças relacionadas ao sistema nervoso central e acho que hoje em dia, aqui quem está na plateia já deve ter isso como um assunto comum, mas até coisa de 10 anos atrás não era. Começou a se perceber que indivíduos que consomem sistematicamente café, tá? O hábito de consumir café reduz o risco de impairment cognitivo, como é que chama? Déficits cognitivos mild, né? Enfim, de pequenos déficits cognitivos, declínio de demência, né? E até alguma melhora da memória. Tá? Bom, mais ou menos por essa época, pelo menos 2010, eu fui convidado aqui pelo George Moll, lá da Instituto DOR, e a gente meio que criou um braço lá dentro, chamado Instituto DOR, mas baseado no café e cérebro. Tá? Então, a gente resolveu, baseado por muitas perguntas em comum, tentar estudar os componentes que existem no café. O grande interesse aqui surgiu porque o George Moll, na época, ele trabalha com aspectos
relacionados a attachment e significância de prazer e bem-estar social no cérebro. E uma das coisas que era percebida desde a antiguidade é que pessoas que têm o hábito de consumir café, elas consomem café pelo aroma. As pessoas se reúnem, independente de cultura, independente de padrão social, independente de qualquer lugar do globo. As pessoas se reúnem para tomar café, ponto. E mais, a pessoa pode nem gostar do gosto de café, mas eu não conheço uma... Se conhecerem, por favor, me relatem, porque até hoje eu nunca ouvi falar. Alguém que não goste do cheiro de café. O que chama um alerta para a gente, afinal de contas, o aroma do café é um prazer universal? Afinal de contas, prazer universal existe? Bom, tá aí, então, o primeiro aspecto dos compostos que não tem nada a ver com a cafeína associados ao café. Esse braço começou a andar lá pelo IDOR, a gente começou a produzir entregas de voláteis do café através de um aparato que eu não vou detalhar agora, por tubos de teflon em ressonância nuclear magnética. Tem todo um protocolo que não vai dar tempo de relatar. Aqui tem uma cobaia, né? Sou eu mesmo, todo mundo fez parte do estudo. E o fato, aqui é o olfatômetro, aqui o circuito, e o fato é que ele, eu não vou poder dar muitos detalhes, eles disparam, né? O simples aroma do café, quanto menos torrado o grão do café, quanto mais gourmetizado, vamos botar entre aspas isso, mas bem trabalhado é o grão do café, maior a intensidade do disparo das regiões relacionadas ao sistema de recompensa, ao attachment e até regiões afiliativas que têm a ver com emoções como reações afiliativas como mãe e filho, coisas assim. Muito interessante. Bom, isso está em franca evolução esse estudo e é só para contar que o café possui mais de 1.000 compostos voláteis. Só para fazer uma referência, o vinho tem em torno, vinhos de uma forma geral, tem em torno de 200 a 300 compostos voláteis. O café tem para mais de 1.000, o que chama atenção, né? O que chama atenção. Bom, ainda sobre os aspectos protetores do café, a gente vai falar aí só esse slide da cafeína. Porque todo mundo que trabalha café, se você pegar aí o tema café e falar doença do sistema nervoso central e neuroproteção baseados pelo café, vai falar da cafeína. A cafeína é um bloqueador de receptores purinérgicos, ele bloqueia todos os tipos de receptores de adenosina, A1, A2, A2A, A2B, né, A3, com diferentes afinidades, e esse bloqueio tem relação com efeitos neuroprotetores, e aí vai ter relação com diversos tipos de progressão de doença, como Parkinson, Alzheimer, inclusive impedir a neuroinflamação pela micróglia, uma vez que a micróglia também expressa aí, durante a sua fase inflamatória, uma grande quantidade de receptor A2A, né? E aí, então, o consumo regular de café estaria contribuindo para você meio que frear, meio que dar um controle na inflamação causada no sistema nervoso central e nessas doenças neurodegenerativas que tem como hub um foco inflamatório ou uma cascata inflamatória. Tá? Muito bem. Tudo isso já era bem conhecido da literatura até 2018, que apareceu esse trabalho no JAMA. E eu estava apresentando parte do que eu vinha fazendo lá no Congresso do Purinas, e aí o Sérgio Ferrer, que é um grande pesquisador da área de cafeína, viu o meu trabalho, ele pediu para eu estudar essa revisão e fazer um pequeno review para a revista dele, fizemos, contar rapidamente, eu também não vou entrar em detalhes. Isso aqui é o seguinte, mais um estudo desses que você tem um follow-up de muito tempo, se não me engano, que são 10 anos, com milhões de participantes pela Inglaterra, e aqui eles separam várias variáveis confundidoras, várias. Eles vão separar aqui pessoas que metabolizam rápido cafeína, pessoas que metabolizam lento cafeína, eles vão separar cafés descafeinados, e eles vão fazer também relação dose-resposta com a tal da mortalidade, pessoas que morrem menos por consumo de café. Novamente, para tornar uma grande história bem curta, o resultado foi o seguinte: quanto mais você bebe café, menos você morre. E menos você morre por causas definidas, causas específicas. Mas sabe o que foi o mais intrigante do estudo? De forma independente da cafeína. A cafeína está presente ou não está presente, não fez lá muita diferença. Aparecia lá, dava um tal, mas o café descafeinado também salvava, tanto quanto não ter cafeína. Bom, isso intrigou muita gente. E aí é que eu chamo a atenção porque a gente tem feito. Bom, café não é só cafeína. O que é o café? O café é um composto que tem uma solução farmacológica bastante rica, né? Essa infusão chamada café. E a gente pode dizer que café aqui, olha, tanto o coffee arábica como o canefora, né, tem vários tipos. Você vai ter aqui em torno de, nessa relação aqui de miligramas, né? Na verdade é por cento, tá? De cafeína.
E se você reparar, a gente tem vários outros compostos, mas o composto que mais chama atenção são os chamados ácidos clorogênicos, ou os polifenóis, tá? Vai em torno de 5 a 8 vezes a quantidade de cafeína. Então, quando a gente pensa em café como cafeína, na verdade, você está pensando... A gente costuma pensar, né? Ah, café é cafeína. Não, café é ácido clorogênico, antes de tudo. Muito antes de ser cafeína, café é ácido clorogênico, tá? Bom, e o que são ácidos clorogênicos, né? Ácidos clorogênicos são compostos que são produzidos por chamados ácidos hidroxinâmicos. Isso aqui é um ácido hidroxinâmico, pode ser o paracumárico, o ácido cafeico, que é o mais abundante, e o ácido ferúlico. Então, isso aqui, vou tomar por conta aqui o ácido cafeico. O ácido cafeico, quando ele é esterificado com ácido químico, a planta faz isso, ela dá origem ao chamado ácido cafeico, ou, desculpa, ácido clorogênico, que a gente tem como principais representantes esses 3 isômeros. O 3O-cafeioquímico, 4-cafeioquímico e o 5-cafeioquímico, tá? Varia a posição da esterificação dessa hidroxila, tá legal? São compostos fenólicos. E existem diversos tipos de compostos fenólicos no café, mas a gente pegando aqui o extrato do que quais são os compostos fenólicos do café, a gente tem que esses isômeros 4, 3 e 5 representam aí cerca de 80%, talvez até um pouco mais, 80% de todos os polifenóis presentes. Então, no momento que a gente vai estudar o que a gente chama de ácidos clorogênicos do café, se a gente tiver um representante 5, 4 ou 3, já é uma boa amostra do que a gente pode ter de cafés aí com qualidade. Aí eu vou chamar a atenção, por que café de qualidade? Porque, se vocês repararem nesse gráfico, que eu também vou falar rapidamente, aqui é um gráfico de torra do café, tá? Então, aqui a gente vai ter uma composição com ácido clorogênico. Agora eu vou batizar ácido clorogênico, vou chamar de CGA, tá bom? Chlorogenic acid, vou chamar de CGA. CGA são todos os isômeros, tá bom? Então, olha só. Quando o grão está verde, ele é cheio de ácido clorogênico. Na medida que a gente vai torrando o grão, ele vai, os ácidos clorogênicos vão indo embora. Eles são termossensíveis, tá legal? Lactose. E a cafeína é o único composto do café que é termostável. Ou seja, se você pega o café verde e torra, no final de uma torra muito intensa, a única coisa que fica é a cafeína. Tá? E eu não sei se vocês sabem, gente, mas a gente tem aqui no Brasil, e na Itália também, a gente tem o costume de chamar café forte como café de torra intensa, né? Pô, esse café é bom, esse café é forte. Sinto dizer para vocês que vocês estão acostumados a chamar de café forte, é café queimado. É o café que você pegou, queimou, por quê? Porque o processo de colheita aqui no nosso brasileiro é muito ruim. Não vou entrar em detalhes, mas a gente não seleciona grão, né? A gente pega uma árvore de café, tem grão maduro, tem grão podre, tem grão verde, tem tudo que é tipo de grão, a gente vai na mão assim, vai galho, vai folha, vai tudo. E aí, para não ter a seleção, o que o pessoal faz? Queima aquilo tudo e torra, moe. Tá? Nesse processo de torragem e moagem, você está trabalhando com cafés desse tipo aqui. Tá? O nosso pilão. Estou gravando, né? É o nosso aí do dia a dia, tá? A gente tem que tentar olhar para cafés de torra média, porque cafés de torra média a gente sabe que tem uma composição mais harmônica, onde a gente é rico em ácidos clorogênicos, e eu não vou entrar em detalhes, mas existem uns derivados produzidos do ácido clorogênico, que são lactonas, que a gente já sabe, eu não trouxe, mas a gente já sabe que essas lactonas do ácido clorogênico são inibidores de recaptação de adenosina. Depois, para quem quiser, eu conto essa história. São inibidores doentes, então aí tem um foco purinérgico aí, tá? Que aparece no meio do caminho. Mas eu preciso avançar. Já é conhecido o mecanismo dos antioxidantes diretos dos ácidos clorogênicos. Então, se vocês tiverem uma bugada dos anos 2010 para cá, bota polifenol, ácido clorogênico, atividade antioxidante, explode na literatura, tá? Explode. E aí foram comparar a atividade antioxidante dos ácidos clorogênicos, qualquer um deles, o 3, o 4 e o 5, comparado com a vitamina C, e ele é bem superior à vitamina C, tá? Em vários tipos de protocolos diferentes. Aqui um trabalho mais recente, demonstrando em diversos paradigmas também, que eles têm uma tremenda capacidade antioxidante, tá? Comparado com agentes desafiadores, o ácido clorogênico é esse CA aqui, tá? Aqui em teste de hemólise de hemácias, tá? E aqui uma tentativa de fazer a relação estrutura-atividade, onde a gente tem o ácido clorogênico, tendo essas hidroxilas fenólicas e essa porção cinamaldeída aqui, né? Essa porção alfa-beta insaturada. São regiões aceptadoras de radicais, tá? Então a gente tem o ácido clorogênico, na sua estrutura, conhecidamente, ela é um scavenger de Royce, por si só. Tá? Mas não só isso. Os ácidos clorogênicos eles também promovem, disparam vias antioxidantes. Então, ele não só tem mecanismo antioxidante, como ele também dispara vias antioxidantes. E na época também, antes de começar a aparecer muito na literatura, a gente já procurava
essa história aqui. Não sei se vocês conhecem, existe um fator de transcrição associado à proteção celular, porque ele dispara vias de proteção antioxidação, chamado fator de transcrição NRF2. NRF2 é um fator de transcrição que ele existe na célula, tá? Nas células, ele fica preso pela proteína chamada KEAP1, e se ela está presa pela KEAP1, ela é ubiquitinada e degradada, ou seja, apresentamos, sem agentes estressores, apresentamos baixa quantidade de NRF2 que vão sendo degradados. Se a gente é exposto a agentes estressores, como radicais livres e aí vai, reage com esses sítios eletrofílicos, né? E aí o KEAP1 solta o NRF2, ele vai para o núcleo, ele promove a transcrição de enzimas relacionadas à desintoxicação. Por exemplo, síntese de glutationa, tireodoxina, piridoxina, detoxicação de xenobiótico baseado em bombas, tá? A gente tem toda uma gama de atividade antioxidante e proteção contra xenobióticos, ou seja, moléculas não reconhecíveis que o NF2 começa a dispor de mecanismos para cuspir, ou seja, jogar para fora da célula, né? A gente chama esse metabolismo de fase 2 na farmacologia, jogar para fora os xenobióticos. Então, quem ativa o NF2 tem essa capacidade de proteção celular. Então, algumas revisões já têm demonstrado que, além do ácido clorogênico ativar, quando está oxidado, a via do além dele ser, por si só, um antioxidante, quando ele está oxidado, ele também dispara a via do KEAP1, soltando o NRF2. Bom, essa revisão apareceu no momento que a gente estava fazendo exatamente isso no laboratório, tá? E aqui são dados que a gente tem em colaboração, enfim, já está até um pouco antigo, mas a gente tem que fechar esse trabalho, onde a gente demonstrou lá no laboratório se a gente tratar células com o derivado 3 do ácido clorogênico e tenta ensaiar para NRF2, claramente ele vai para o núcleo se aumentar a sua colocalização nuclear, tá? Então, por tudo que é tipo de paradigma que a gente tentou encontrar, o NRF2 vai para o núcleo e o NRF2 tipicamente aumenta todas as proteínas relacionadas ao estado redox celular no sentido de proteção. E muito relacionado às células da glia, tá? Ela aparece de forma intensa na glia. Aqui, um olho bem treinado, se desse para ver, isso aqui são núcleos, a gente acredita, né? A gente não tem ainda a dupla marcação, são núcleos de glia de Miller, tá? São núcleos bem grandes, no nosso modelo é bem fácil ver um núcleo de glia de Miller comparado com o núcleo de neurônio. Ela aparece claramente nos núcleos da glia de Miller. Bom, então a gente propôs um ensaio de desafio para o glutamato, ou seja, fizemos um ensaio de citotoxicidade, e aí basicamente é o seguinte, a gente tem nossas culturas que têm neurônios e glias, em azul aqui são núcleos de célula, enfim, e aí a gente vai desafiar para glutamato, ou seja, a gente vai fazer uma alta concentração de glutamato, 2,5 milimolar, 2,5 milimolar porque a glia de Miller, inclusive, ela puxa muito glutamato, ela chupa muito glutamato, né? Então protege o neurônio, é um tamponador, então a gente tem que dar uma grande quantidade de glutamato, e a gente deixa isso por 24 horas, a gente tem o ensaio de citotoxicidade. Então, a gente vai ter aqui o glutamato matando o neurônio, tá? Quando a gente pré-trata essas culturas com ácido clorogênico, a gente pode perceber que aqui a citotoxicidade foi revogada, né? A gente perde o efeito da citotoxicidade promovida pelo glutamato. A gente fez isso tanto por microscopia confocal como bioquímica. Deu o mesmo resultado. Bom, a pergunta que ficou é, será que é a glia? Deve ser a glia que está protegendo o neurônio? Bom, vamos fazer culturas purificadas de neurônios sem glia, tá? Bom, cultura purificada de neurônios sem glia, elas são culturas que morrem muito fácil. E a gente tem que adaptar o método. Na verdade, a gente vai fazer o ensaio de citotoxicidade usando 100 micromolar de glutamato, tá? Colocando aí 24 horas. E, ao mesmo tempo, a gente não pode fazer... A gente tem que usar só... Para medir bem o nosso ensaio, a gente usa a calceína. Ao invés de usar o homodímero de etílico, que é aquela marcação vermelhinha de morte, né, por DAP, a gente não fixa. A gente bota lá o que a gente chama de live, a calceína, e vai direto para o microscópio. Então, depois de 24 horas com o desafio de 100 micromolar de glutamato, a gente consegue perceber que a presença do ácido clorogênico salva do glutamato. Mas alguma coisa a mais aconteceu aí, gente. Eu acho que vocês já podem perceber, né? O que está de diferente do controle para o clorogênico isoladamente, né? A gente observou de uma forma totalmente inesperada um tremendo sprouting neuronal. Isso foi um achado que foi totalmente sem querer, a gente não tinha ideia que isso ia acontecer. Bom, resolvemos fixar essas células e tentar fazer um estudo quantitativo por beta-tubulina. E o fato é que, realmente, nas nossas culturas purificadas, aqui não sei se está dando para ver muito bem, mas é bem bonito no confocal, tá? A gente tem uma tremenda arborização
E esse estudo é a dissertação e tese agora de doutorado da Maiara, a gente estava em franca experimentação, inclusive para tentar fazer ponta sinapse, as coisas todas, veio a pandemia, ficou paralisada. Está retomando esses ensaios, porque a gente ficou intrigado para tentar entender quais são os mecanismos que por detrás desse sprouting neuronal, ou seja, está fazendo bem essas células nervosas, né? Pois muito bem, voltando aqui para as células de cultura mista, a gente tentou desvendar quais seriam os mecanismos que poderiam estar por trás do salvamento, né? Esse salvamento pela injúria citotóxica do glutamato. E aí, o que a gente viu? A primeira coisa que vem à cabeça é, bom, o que a glia tem que faz o neurônio ficar melhor, né? Ela puxa glutamato pelo EAT2. Então, vamos dar uma olhada como é que está o EAT2. E fazendo uma imunofluorescência sem permeabilizar o anticorpo, só de membrana, para o EAT2, a gente consegue perceber um aumento de EAT2 na membrana e também, através de captação de aspartato, ou seja, ver a função do EAT2, a gente percebe que, em certa medida, ali, você tem aumento de captação de glutamato, de aspartato, a sonda radioativa que a gente usa, ou seja, tem mais EAT2 e ele está lá funcionando, captando lá. Então, a célula glial provavelmente está adaptada pela presença do ácido clorogênico. Bom, mas a gente também ficou intrigado com o neurônio. Como é que o neurônio sozinho, que não tem glia, não tem EAT2, poderia estar se protegendo? A gente fez um ensaio de binding funcional para o receptor NMDA. É um ensaio, a gente vai ver a sonda MK801, ela só se liga no receptor quando o receptor está aberto, tá? Então, você tem que estimular ele, e é o que a gente chama de binding uso dependente. Quanto mais o receptor NMDA ele abre, mais o MK faz binding. Resumo da história aqui, quando a gente coloca o ácido clorogênico, a gente reduz o binding de MK, na presença de glutamato, reduz mais ainda, querendo dizer o seguinte, se o receptor está sob supercarga, né, overload, ele está começando a ativar demais a via citotóxica baseada no excesso de atividade do NMDA, o clorogênio é capaz de diminuir a sua função. O binding funcional reduz. Então, pode ser um mecanismo por detrás aí da sobrevivência neuronal. Tá? Aqui um aspecto que a gente tem que desvendar melhor também, que a gente observa o marcador 2M6 para a glia, e claramente você vê na presença do ácido clorogênico a nossa glia de Miller com muito mais marcação, ela parece que fica mais madura, na mesma correlação que tem mais EAT2, para a marcação 2M6, ela fica mais abundante. Tá? Ou seja, ela fica aparentemente mais saudável. Todos os resultados a gente tem que dar sequência, mas a gente tem uma hipótese geral na sinapse glutamatérgica que vai passar por isso aqui, onde uma sinapse glutamatérgica ela estaria com menos atividade de sobrecarga, né? Porque o ácido clorogênico provavelmente estaria controlando o excesso de atividade de NMDA, aumentando as quantidades de EAT2 e provavelmente via NRF2 modulando sistemas redox, tá? Bom, daqui a gente teve que pensar o seguinte: o NRF2 está indo para o núcleo e está ativando proteínas redox. Proteínas redox que a gente já conhecia e trabalha lá no laboratório, tem uma que a gente trabalha muito com glioma, que é esse transportador chamado XC-, que está na célula da microglia, está na glia, está muito em glioma tem bastante, tá? O que acontece? Esse XC-, ou XCT, que é a subunidade catalítica, né, está sob controle do NRF2. Essa proteínazinha, ela joga para fora glutamato na medida que capta cistina. Ela capta cistina para fazer glutationa e se proteger. Mas ela está jogando fora glutamato. Tá? Isso é um aspecto que, pelo menos para a gente, vai dizer que, olha, se tem uma microglia ali, provavelmente o seu ácido clorogênico pode estar liberando mais glutamato e contribuindo para a citotoxicidade. Então, a gente resolveu avaliar isso. Será que a gente pode avaliar, então, os efeitos do CGA na microglia? Eu já vou explicar isso aqui, né? Então, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu pegar culturas N9, desafiar para LPS, estimular elas, e tratar com ácido clorogênico. Resultado da história é que pareceu que no ensaio de efluxo de glutamato deu o efeito oposto que a gente esperava. Pô, ia liberar mais glutamato. Pô, mas liberou menos. Então, tem alguma medida ali, a microglia, por mais que tenha mais CT, ela está liberando menos glutamato. Tudo bem, foi um ensaio que a gente fez, um ensaio bioquímico, que envolve uma medida de uma enzima chamada glutamato desidrogenase, gente. Aí é que tem um detalhe importantíssimo aqui que eu preciso contar para vocês. A gente fez esse ensaio e eu fiquei bastante desconfiado. Porque quando a gente fez esse ensaio tipo dose-resposta, na inibição da liberação de glutamato,
A inibição da liberação de glutamato ela seria baseada na oxirredução da glutamato desidrogenase, do KIT. Então, a gente pegou nada mais nada menos, pegamos a glutamato desidrogenase isolada e resolvemos fazer um ensaio de inibição da... Ou seja, fizemos uma curva dose-resposta em cima da glutamato desidrogenase com os ácidos clorogênicos. E qual foi a nossa surpresa? Olha, isso que a gente estava achando que era a inibição da liberação de glutamato, na verdade não é. O que a gente acabou de encontrar foi um novo alvo para o ácido clorogênico. Ele está inibindo a glutamato desidrogenase. Está inibindo a atividade da GDH. Como? A gente foi investigar e surgiu essa publicação aqui. A gente foi capaz de publicar, então, demonstrar, né, que todos os isômeros, 3, 4 e 5, de uma forma totalmente também inesperada, são capazes de inibir em alta potência a enzima glutamato desidrogenase. A gente também testou o ácido cafeico, que estaria por aqui assim, tá? Uma potência bem menor, tá? O ácido químico, que basicamente não faz nada, e uma droga de referência, que é a famigerada cloroquina, tá? É uma droga de referência para a inibição da glutamato desidrogenase. E os nossos compostos polifenólicos do café foram mais potentes, bem mais potentes do que a droga de referência. Tá? Então, isso gerou uma publicação aí no Chemical Pharmacology. E aí a gente foi atrás do sítio. Aonde estaria ligado? Aonde será que liga, então, o ácido clorogênico à glutamato desidrogenase? Bom, também, novamente, tentar botar uma grande história curta, a gente não encontrou o sítio, mas a gente sabe que não é o sítio do glutamato. A gente pode aumentar demais a quantidade de glutamato, que a gente não reverte, olha, controle, tá, na atividade da GDH, então o glutamato aumenta a atividade da GDH por mecanismo de Michaelis-Menten, né? E no momento que a gente vai bloqueando com os polifenóis, você tem um bloqueio não reversível. Nenhuma concentração de glutamato reverte. Agora, a cloroquina reverte. Então é outro sítio. E também nem no sítio do NAD. Para resumir essa história, o ácido clorogênico, pelo menos o 3, diminui a quantidade de enzimas disponíveis e parece alterar alguma coisa o KM, ou seja, a afinidade da enzima. Tá? Bom, isso na enzima purificada. E a gente resolveu responder uma pergunta que ninguém respondia na época. Porque muita coisa se falava dos ácidos clorogênicos, mas ninguém perguntava, pô, esse troço passa a barreira hematocefálica? Porque a cafeína passa. Eu já assisti várias palestras, inclusive de pesquisadores, que falaram, não passa. Aí outra palestra, o mesmo pesquisador falou que passa. A gente resolveu avaliar, é porque ele é muito polar, né? Se olhar a estrutura dele, tem muitas hidroxilas. Enfim, agora está meio claro, mas a gente teve a seguinte ideia. Cara, o ácido clorogênico, se vocês têm um pouquinho, né? Se vocês olharem aquela estrutura ali, tem uma série de elétrons que são em conjugação. Olhando aquela estrutura, de cara, a gente entende que ela pode exibir autofluorescência. E a gente resolveu testá-lo para autofluorescência. E a gente conseguiu, através de espectrofluorimetria, mostrar que a gente encontra uma fase linear do espectro de fluorescência que a gente usa o ácido clorogênico e o ácido cafeico como uma sonda. Ele mesmo é sua própria sonda. E a gente, através da microscopia confocal, a gente conseguiu demonstrar que o ácido clorogênico e o ácido cafeico entram dentro das células, acumulam dentro das células. Tá? Esses pontos que não estão... Estaria bem aceso aqui, tá? Que a luz não está dando para ver. Se não acumulasse, a gente ia ver a tela toda de uma mesma cor. Mas não, onde tem célula, você tem acúmulo de fluorescência, ou seja, eles estão entrando dentro da célula, e mais, tem algum componente que é sódio dependente. Ou seja, tem algum transportador ainda desconhecido que está captando esses ácidos clorogênicos para o sistema nervoso, no caso aí a retina. A gente mediu a atividade da GDH na retina, tá? Na presença de ácido clorogênico, e a GDH da retina também é inibida. E, finalmente, fizemos um ensaio de função, e aí a gente percebe que tem diminuição de ATP. Eu não sei se vocês se lembram o que é a GDH. A GDH é uma alça que ajuda o ciclo de Krebs a formar ATP. Tá? Ela é uma alça que dá em torno de 20% na produção de ATP. Só que é importante que ela tenha uma autoinibição, um autocontrole. Quando esse ciclo roda demais, GTP ou ATP fazem um feedback negativo na GDH. Porque isso aqui é uma alça que tem que ser muito bem controlado, tá? De fato que, então, a gente conseguiu perceber essa redução que tem a ver com a redução da GDH. Bom, aí a gente foi tentar achar um contexto para isso. A gente viu sem querer o efeito da GDH. E a gente começou a esbarrar em publicações muito interessantes que mostraram o seguinte, olha, a glutamato desidrogenase está envolvida em uma série de desordens do sistema nervoso central. Uma série. E uma delas é um fenômeno chamado, uma síndrome chamada síndrome de hiperinsulinemia, hiperamonemia, onde é conhecida uma mutação na antena da GDH e ela tem um ganho de função não inibível por GTP. A GTP ela fica funcionando, tá?
E aí o cara fica com hiperinsulina, hiperamonemia, e aí o pessoal desenvolve quadros neurológicos, como convulsão e uma série de complicações, tá? Bom, de cara, bom, e também depósito de alfa-sinucleína. Novamente, seguindo na literatura, a gente percebe que a GDH também está mutada em outros transtornos, como, por exemplo, já foi mostrado que em Parkinson e esquizofrenia, a gente encontra variáveis do gene da GLUD, GLUD1, GLUD2, GLUD3 e GLUD4, se não me engano, mutados em ganho de função. Em ganho de função, tá? E aí os autores demonstram, né, que, por exemplo, parte das ações dos neurolépticos para a esquizofrenia são baseadas na inibição da GDH. Não só pelo bloqueio dopaminérgico, não só pelo bloqueio 5-HT2A, ou todos aqueles para-efeitos que a gente encontra aí nos antipsicóticos atípicos, mas claramente a gente tem uma inibição da GDH. E é interessante porque, também, novamente, não vou entrar em detalhes, foi observado numa revisão recente que pacientes que tomavam cloroquina, lembra que a cloroquina também inibe a GDH, né, que estavam em surtos psicóticos, tal como malária e surtos psicóticos, esses pacientes melhoravam os surtos psicóticos com a cloroquina. E aí retornou a ideia dessa história da GDH ter alguma contribuição aí para esses transtornos neuropsiquiátricos. Bom, essa história caiu como uma luva, porque a gente está tentando olhar, porque a gente encontrou um alvo a mais para os ácidos clorogênicos, que é a GDH, e isso se relaciona de uma forma bastante importante para aqueles achados lá do JAMA, mostrando onde você tem diversas causas de doença, inclusive os transtornos do sistema nervoso central, que não evoluem pelo consumo de café, somente cafés com clorogênico, torra média, tá? Aliás, no estudo tinha isso também, torra e torra média. Torra média tinha melhor capacidade de proteção. Bom, e aí a gente foi andando para trás, voltando para aqui para o NRF2, e a gente começou a andar para trás e viu o que poderia também liberar o NRF2 para o núcleo, tá? E a gente viu que um paper aqui, mostrando que o NRF2 estimulado pelo ácido clorogênico poderia ir para o núcleo mediado por mecanismos que dependiam da PI3 quinase. Dando passos para trás, a gente encontra que a PI3 quinase ela tem regulação da SARC, uma proteína que a gente começou a pesquisar bastante no laboratório antigamente, né? Deu uma publicação que eu vou contar agora. Bom, a SARC, para quem não conhece, é uma proteína quinase e ela regula uma série de atividades importantes no organismo, como, por exemplo, regula síntese de proteína, regula a expressão gênica, montagem de citoesqueleto, adesão e migração celular, diferenciação e crescimento, vários aspectos da função celular, migração, enfim, de atividade celular, né? Pois bem. Bom, o que é a SARC? A SARC é essa quinase aqui, que está no seu estado inativo, tá bom? E ela fica inativa porque ela fica com esse sítio 530 ou 527 humanos fosforilado, tá bom? Quando a atividade fosfatase vem e desfosforila a SARC nessa posição, ela abre. E quando ela está aberta, ela sofre uma autofosforilação na tirosina 516, tá? E quando ela está autofosforilada, ela fica ativa, promovendo aquelas ações que eu acabei de descrever. Tá legal? Pois bem, isso a SARC faz. Células que estão inflamadas no sistema nervoso central, microglias que estão inflamadas no sistema nervoso central e gliomas possuem uma alta atividade da SARC. Isso a gente conhece que é uma das linhas que a gente tem trabalhado lá no laboratório agora. A gente sabe que a maioria dos glioblastomas tem uma alta atividade SARC, descontrolada. Tá? E a microglia também. Bom, o que endogenamente inibe a SARC? A gente sabe que é uma proteína chamada CSK. A CSK ela pode ser recrutada para uma região de lipid rafts, ou com uma região de assembling aqui, né? E ao lado da SARC ela fosforila aquela 527, colocando ela inativa de novo. Tá? Então, lá para 2015, a gente conseguiu finalmente terminar os estudos em cima da microglia, né? Se, afinal de contas, os ácidos clorogênicos são capazes de ter alguma ação na microglia. E aí, em colaboração com o professor Helvas e o professor Roberto Paz Carvalho, né? A gente conseguiu demonstrar que o ácido clorogênico revoga a atividade da SARC nas microglias, tá? E aí toda aquela atividade de estresse oxidativo e liberação de glutamato, também a gente conseguiu demonstrar nesse trabalho. Vou passar rapidamente por aí. Então, a gente vê a microglias de córtex de corredores, onde a gente vê vários padrões, por exemplo, ele desafia para peptídeo oligômero beta, na presença do ácido clorogênico, essa marcação CD11B retorna aos seus níveis do não tratado. Tá? Desafiado para o peptídeo TAT de HIV, também retorna a microglia para o estado não inativo. Desafio para o LPS. Bom, aqui está claramente o NF-kappa-beta, né? O LPS induz o NF-kappa-beta ir para o núcleo para
a célula ficar inflamatória, mas na presença de ácido clorogênico a gente quase não vê o NF-κB indo para o núcleo, tá bom? E aqui, medindo espécies reativas de oxigênio, mais especificamente o óxido nítrico, a gente vê também uma microglia com menos capacidade de produzir óxido nítrico, tá? Ou seja, reagindo menos. E aí a gente começou a se perguntar se a SARC estava envolvida nesse fenômeno da desativação microglial. A microglia está ficando desativa. Será que a SARC está envolvida nesse fenômeno? E aí a gente tentou lançar mão de alguma estratégia de tentar identificar como é que a SARC poderia ficar inativa. O primeiro ensaio que a gente viu foi, bom, vamos procurar a CSK. E aí conseguimos mostrar que os ácidos clorogênicos, por algum motivo que a gente ainda não conhece, que a gente está agora batalhando no laboratório, é saber o motivo, né? Então, o ácido clorogênico ele é capaz de fosforilar e ativar a CSK. Ativa fortemente a CSK. E essa célula que está com a CSK ativa, a gente usou aqui, lançou mão de biosensores da SARC, fazendo frete, né? Então, aqui, quando você estimula, que é um alvo da SARC, né? Um biosensor alvo da SARC, quando a SARC está ativa, ela ativa esse biosensor, o frete é desfeito, então você tem a SARC inativa. Para resumir essa história aqui, o ácido clorogênico está ativando a CSK e a CSK está inibindo a SARC na microglia. Aqui, novamente, agora desafiando com o LPS vai tornando a microglia cada vez mais ativa, mas quando ele está com o clorogênico, através da técnica de frete, ela não se ativa, pelo desafio do LPS. Tá? Bom, o grupo também resolveu se perguntar se isso tinha alguma coisa a ver com a NADP-H oxidase, que é uma fonte importante de formação de espécies reativas de oxigênio. Isso acontece em algumas células de adenocarcinoma, e na microglia isso também pode acontecer. E a gente foi ver se também poderia haver uma menor quantidade de formação de espécies reativas de oxigênio. E também, lançando mão de uma sonda de Roy, de espécies reativas de oxigênio, né, que se reagem, também conseguimos perceber uma desativação, ou seja, uma menor quantidade de espécies reativas de oxigênio sendo sequestradas pela sonda, tá, fazendo frete. E, finalmente, aquele ensaio do glutamato, que deu origem a tudo, né? Lembra que eu falei do glutamato? A gente começou tentando ver se a microglia liberava menos glutamato. E aí chegamos na GDH. Aí, lá em Portugal, a gente conseguiu ver, através do biosensor, que realmente aqui tem um receptor para glutamato no biosensor, tem muito glutamato, tem frete. No momento que o glutamato vai sumindo, o frete é desfeito, e aí a gente tem aqui, olha, ou seja, a redução do glutamato na liberação da microglia. Tá? Para terminar a história desse trabalho, a gente resolveu pegar meio condicionado da microglia, estimulados com LPS, na presença ou ausência de ácido clorogênico, pega esse meio condicionado e taca lá nas nossas culturas de retina de pinto. E aí, mesmo padrão aconteceu naquele ensaio de citotoxicidade, que eu demonstrei lá para trás, dando glutamato direto, onde o LPS mata muita célula, quer dizer, o meio condicionado com LPS, meio condicionado da microglia com LPS está matando muito neurônio, mas na presença de ácido clorogênico, mata menos, e é um efeito muito similar ao você bloquear o receptor NMDA por NK801. Tá? Aqui tem um modelinho que a gente construiu, o ácido clorogênico, por algum motivo, ativando a CSK, que inibe a SARC, que vai desacoplar o complexo NOx, né? Acabando com a atividade de ROS e também diminuindo a atividade de liberação de glutamato e protegendo o neurônio da citotoxicidade do NMDA. Bom, estamos agora, nesse momento, tentando catar, afinal de contas, quem é que ativa a CSK? E se você vai para a literatura, são vários os candidatos a receptores que podem, através da via canônica GS, MP5 e PKA, estimular a CSK. Então, você tem aí diversos, já tem descrição que ativa a CSK. Receptores de prostaglandinas, adrenérgico, receptor A2A e o canabinoide. E aqui é interessantíssimo, porque eu vou pular um slide e depois eu volto. É interessantíssimo, porque eu comecei a minha palestra aqui falando para vocês que eu ia falar de compostos não cafeína, lembra? E a cafeína é antagonista de receptor adenosinérgico, antagonista. Só que agora tem relatos mostrando que, olha, o ácido clorogênico parece que ele é um agonista, receptor A2A. Então, parece que a bebida de café faz uma espécie de modulação. E eu estou dizendo isso porque, além de papers mostrando isso aqui, olha, promovendo a ativação da CSK, aquilo que a gente viu, estou voltando. Um trabalho recente, esses autores aqui mostraram em plaquetas que o ácido 3, que é o que a gente trabalha, o clorogênico, ele faz um docking perfeito, pelo menos em modelos de computador,
um docking perfeito no receptor A2A de hemácias, tá? Então, a gente não sabe no sistema nervoso se isso acontece, mas a gente tem aí uma ideia de que provavelmente ele pode se ligar no receptor A2A e ativar a via canônica da PKA e provavelmente ativar a CSK. Voltando um pouquinho, isso aqui é trabalho do nosso grupo, colaboração com o professor Roberto Paz Carvalho, que ele estava interessado nessa via da CSK e da SARC, mas o que esse trabalho aqui demonstra? O professor Roberto, junto com o nosso colaborador, estava mostrando que o receptor D1 de dopamina promovia, através da via canônica, PKA, ele ativaria a CSK, e a CSK inibiria a SARC. E essa SARC inibida teria relação com montagem de receptores do tipo NMDA. Então, isso foi mostrado. Tá? O D1 promove a ativação da CSK e revoga a ação da SARC. Aí eu convido vocês a olhar a estrutura da dopamina. E agora eu vou mostrar a estrutura do ácido cafeico e do ácido clorogênico. São estruturas catecólicas, embora que seja uma estrutura básica aqui, uma estrutura ácida, tá? Não me admiraria a gente ter algum tipo de docking em receptor de dopamina. Tá? Então, onde a gente está trabalhando atualmente, é procurar quais receptores poderiam estar envolvidos na via da ativação da CSK, se eles seriam receptores do tipo purinérgicos ou dopaminérgicos, ou eventualmente qualquer outro, mas o que a gente sabe é ativa a CSK. Tá? Por fim, para acabar a minha fala, eu tenho quanto tempo? Aqui ninguém levantou placa, estou indo bem, né? Deu tempo, né? Acabou? Bom, então aqui é só para dizer que a gente também fez em glioma e a atividade é dual. A gente tem em gliomas uma escala de concentração baixa, até 500, para chamar isso de baixa, aumentando a quantidade de glioma. Mas se a gente aumentar a quantidade de ácido clorogênico, eles dizimam, vão embora. Também está procurando isso porque não, em gliomas os ácidos clorogênicos nem o cafeico são captados. Então parece que é uma atividade de receptor de membrana. Tá bom? Bom, ele viu a SARC e viu a CSK e parece que o fenômeno se repete. Tá bom, gente? Então, já que acabou, eu vou dando meus agradecimentos aqui, agradecendo a todo o grupo que esteve constante com a gente aí em toda essa quantidade de trabalho, aos colaboradores, ao pessoal do Instituto DOR, tá? E os colaboradores internacionais. Obrigado, gente.